Todo mundo sabe que sempre existe uma desculpa, mas para ser sincero, nem toda desculpa é igual. Algumas são muito mais ultrajantes e implausíveis do que as outras, e embora a frase favorita de todos os lutadores seja "não quero dar desculpas", imediatamente antes de começar a dar desculpas, é natural que depois de uma derrota dura ou constrangedora, você queira explicar a todos o que você acha que aconteceu. É claro que ninguém entra no ringue 100% saudável, mas ainda assim, as 10 desculpas para explicar derrotas na nossa lista de hoje foram provavelmente um exagero, até mesmo para os fãs mais fanáticos desses lutadores. Então já deixa o like, se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que deram desculpas esfarrapadas para derrotas. Número 10, Conor McGregor. Essa é uma das desculpas mais famosas da nossa lista e tem um motivo para isso, já que foi dada pelo lutador mais famoso da história do MMA na maior luta de sua carreira. O UFC 229 não terminou como Conor esperava, mesmo que ele tenha sido o primeiro lutador a vencer um round contra Khabib Nurmagomedov. O quarto assalto começou e ele já tinha sido tão amassado pelo russo que não parecia ter mais volta. Muitos achavam que Conor parecia meio perdido na luta, que não era ele mesmo. Houve rumores de muitas doideiras nos bastidores antes de eles entrarem na arena, um camp ruim ou talvez um cenário estilo Rocky 3, onde seu oponente não foi levado tão a sério. Menos de um ano depois, em entrevista a Ariel Helwani na ESPN, Conor explicou repetidamente que quebrou o pé 3 semanas antes da luta, o impedindo de treinar como gostaria. Isso por si só não garantiria um lugar na nossa lista, pois isso acontece o tempo todo, mas foi a afirmação repetida de Conor de que seu pé parecia um balão que torna essa desculpa tão infame. O irlandês alegou que seu pé estava tão inchado que todos os dedos do pé desencaixavam e tiveram que ser forçados de volta para dentro. Como ele conseguiu botar o pé com força no chão 3 semanas depois de uma fratura tão severa, como ele fez antes da luta começar. Não importa se você acredita ou não, meu pé parecia um balão, entrou de vez pro dicionário de expressões do MMA. It's like a balloon. Número 9, Quinton Rampage Jackson. Lutadores são pessoas um tanto quanto paranoicas, talvez seja pelo simples fato de que muita coisa pode dar errado antes da luta, e portanto, qualquer tipo de sabotagem seria incrivelmente eficaz, mesmo que altamente improvável. A primeira luta de Rampage Jackson fora dos Estados Unidos foi uma grande oportunidade para ele, pois ele enfrentaria o lendário Kazushi Sakuraba no Pride 15. Talvez fosse porque ele estava tão longe de casa, ou pelo fato dele ter perdido com o Mata-Leão no primeiro round, mas Rampage disse anos depois que ele acreditava que alguém pode ter envenenado a comida que foi entregue no seu quarto de hotel. Não que a comida fosse ruim ou estivesse estragada, e sim com veneno mesmo. Rampage alegou que o Pride queria que Sakuraba vencesse e o forçou a cortar mais peso, apesar de não haver nenhum regulamento sobre isso. E não me leve a mal, tenho certeza que o Pride queria sim que Sakuraba vencesse, mas dizer que eles enviaram comida envenenada para Rampage já é demais. Essa não é a única conspiração que Rampage levantou contra ele. Ele também alegou que haviam espiões em seu camp para a luta contra John Jones. Se algo estava errado com Rampage no Pride 15, ele certamente lidou bem com o veneno, já que ele tentou uns 17 bate-estacas em Sakuraba nesses 5 minutos e não parecia nem um pouco abatido. Talvez tenha sido o nervosismo de lutar num show tão grande pela primeira vez, ou então o Pride o envenenou de verdade e a gente nunca vai acreditar. Número 8, Diego Sanches. À primeira vista não tinha nada de errado com a performance de Diego Sanches contra Myles Jury no UFC 171. Sanches foi o Sanches de sempre, jogando golpes como um maluco dentro do cage, mas acabou perdendo por decisão unânime, já que Myles o manteve à distância e seguiu um plano bem tático. Foi um casamento de estilos ruim para Sanches, mas não foi uma performance que alguém questionaria ou presumiria que havia algo de errado com Diego. Mesmo assim, o campeão do TUF foi ao Twitter após a luta para explicar sua derrota. Parece que ele comeu um steak tartar estragado depois da pesagem. É o seguinte, para quem não está acostumado a jantar nos melhores e mais caros restaurantes, assim como eu, tartar é carne moída crua com o ovo cru por cima. Parece absolutamente nojento. Embora a carne crua geralmente seja boa para consumir, você está apenas dando chance pro azar quando joga um ovo de codorna cru por cima. Sanches alega que a refeição pós-pesagem o fez vomitar o dia todo antes da luta. Se você já teve intoxicação alimentar, sim, é uma experiência quase mortal no banheiro. Minha parte favorita da explicação era que isso não fazia parte da dieta de seu nutricionista. Então tá, né? Se foi a carne estragada com ovos que causaram a luta ruim ou o adversário lutando de forma mais estratégica, steak tartar é uma ótima desculpa para uma derrota. A lição que fica é deixar para comer comida crua depois de vencer. Número 7, Tiki Gosney. É difícil lidar com derrotas, então muitas vezes nós recusamos a aceitar que simplesmente não fomos bem. O caso em questão é com Tiki Gosney, que lutou contra o jovem Robbie Lawler no UFC 40 em 2002. Ouvindo Tiki falar na transmissão antes da luta, What name?
Who are you, Seal? Ele acreditava que o promissor Lawler não era esse bicho de 7 cabeças que todos pintavam, que ele era super valorizado, mas ele descobriu com apenas 89 segundos que não era o caso, sendo derrubado e nocauteado violentamente no chão. Com uma pitada de maldade no ar, Jeff Osborne perguntou a Tick depois da luta se ele se arrepende do que disse sobre Lawler ser um pouco superestimado, e Gosney respondeu, abre aspas, não, eu tenho um corte, eles pararam por causa de um corte, fecha aspas. Se ele perdeu por causa do corte ou porque foi atropelado mesmo no octógono, não importa, ele simplesmente se recusou a acreditar que havia sido nocauteado. A multidão na arena não queria saber disso, vaiando o perdedor enquanto Rob e Tick trocavam um sorriso meio estranho. Osborne continuou com suas perguntas idiotas pedindo a Rob que explicasse se foi um nocaute ou um corte. Olha, essa definitivamente é uma desculpa ridícula e é por isso que ela tá na lista, mas o homem acabou de ser atropelado sem dó pelo Rob Lawler, então vamos dar um desconto. Número 6, Alistair Overeem. Essa aqui dói só de lembrar, coitado do Overeem. O UFC 203 aconteceu em Cleveland, casa do campeão dos pesados Stipe Miocic. Era uma das melhores lutas por título da história, com muita ação e adrenalina. Os dois lutadores se balançaram em diversos momentos até acabar a 30 segundos do fim do assalto inicial, quando Stipe começou a quicar a cabeça de Alistair Overeem no chão como se ele fosse um personagem de Space Jam. É claro que a multidão foi à loucura. Stipe deu uma ótima entrevista pós-luta que ninguém entendeu, já que ele fala enrolado pra caramba, e depois o microfone foi entregue a Overeem. Seguinte, Joe Rogan já disse muitas vezes que não gosta de entrevistar lutadores que acabaram de ser nocauteados, mas admito que a coerência com que Overeem fez essa entrevista e os detalhes que ele tem sobre o que aconteceu na luta me levariam a acreditar nessa desculpa ridícula. Depois de agradecer a Stipe e parabenizá-lo, Overeem fez um breve comentário sobre a luta. Ele derrubou o campeão no início do combate e encaixou uma guilhotina, e Overeem diz que claramente sentiu os 3 tapinhas. Sendo jornalista investigativo que é, Rogan pediu à produção que mostrasse a sequência novamente no telão. Quando nenhum sinal de desistência foi encontrado, a multidão, claro, começou a vaiá-lo. E em vez de encerrar o assunto de vez, Rogan pediu por outro ângulo, que novamente não mostrou nenhum tapinha. Overeem então aceitou com calma e classe e agradeceu à cidade pela receptividade. Número 5, Jon Jones. Além de ser, na opinião de muita gente, o maior lutador de todos os tempos, Jon Jones também pode ser o maior criador de desculpas. Meu celular foi roubado, minha conta foi hackeada, eu não sabia que ela estava grávida, Viagras comprados em postos de gasolina são cheios de anabolizante, tenho picogramas pulsantes residuais em meu organismo, e assim por diante. Mas a maior e certamente mais ridícula desculpa veio quando Jon Jones simplesmente não tinha explicação. A defesa do estimulante sexual até que funcionou com seu caso de doping antes do UFC 200, mas após tirar sua vitória contra Daniel Cormier na revanche no UFC 214 por mais um teste positivo, Jones não podia mais usar a desculpa da pílula azulzinha. Nenhum suplemento contaminado ajudaria a limpar seu nome. Como ele explicou o que aconteceu à Comissão Atlética do Estado da Califórnia durante sua audiência, bem, de forma bem indireta, a única explicação que ele conseguiu foi que alguém que não gosta dele colocou substâncias proibidas em sua comida ou água. You know what? There's a jet stream of bullshit coming out of your mouth, my friend. Não é nada bom quando você é pego com alguma substância proibida, mas a única opção seria alegar que ingeriu sem intenção. A desculpa pareceu soar bem na cabeça de Jon também. Um mês depois de sua luta contra Alexander Gustafsson na UFC 232, Jones disse à ESPN que não aceita mais comida ou bebida de ninguém, citando o exemplo de um amigo que lhe enviou alguns biscoitos. Que coisa maravilhosa, hein? Jon Jones é demais. Número 4, Rodrigo Minotauro. O lendário Rodrigo Minotauro deu 2 motivos para a derrota para Frank Mir no UFC 140, e os dois são ridículos. A luta representou um marco significativo na sua carreira, a primeira vez em mais de 10 anos que o brasileiro perdeu por finalização. A Kimura foi tão justa que quebrou seu braço no Canadá. A imagem clássica de Minotauro olhando fixamente para o seu braço como Michael Myers reage após uma morte assombrará seus sonhos para sempre. E enquanto Minotauro certamente tinha desculpas ótimas para sua primeira derrota para Frank Mir no UFC 92, quando ele havia sido hospitalizado por conta de uma infecção por estafilococcus e com um joelho que estava mais para lá do que para cá, sua justificativa para a derrota no UFC 140 não foi tão boa. A sequência que foi o começo do fim para o ex-campeão do Pride foi quando ele parecia estar a segundos de nocautear, mas decidiu do nada partir para a guilhotina, o que o levou à finalização de Mir na Kimura. A primeira razão que Minotauro deu dias após a luta realmente não faz sentido algum. Ele disse à Globo que queria terminar a luta de uma forma linda, que queria vencer
permanecer como a finalização, ao invés de apenas acertar mais alguns socos e conseguir um nocaute técnico. Então tá, né? O próprio Minotauro chamou a ideia de idiota, e talvez seja por isso que uma semana depois ele mudou o tom. Na verdade, a culpa foi de Herb Dean, ao alertar Minotauro para não dar socos na nuca, ao invés de fazer como qualquer outro lutador de MMA que simplesmente para de acertar a nuca. Minotauro afirma que isso forçou a tentativa de finalização. Minota, com todo respeito, mas essa não colou. Número 3, Karo Parisyan. Lá vamos nós. Karo Parisyan foi um meio médio de alto nível no final dos anos 2000, e se você perguntasse para ele perdeu para Thiago Pitbull no UFC justamente porque ele era bom demais. O nocaute técnico no segundo round interrompeu a caminhada de Parisyan rumo a uma possível disputa de cinturão. Alguns meses depois de sua luta cancelada com Yoshiyuki Yoshida no UFC 88, Parisyan explicou o que aconteceu. Abre aspas, meu pior inimigo é que eu sempre fui talentoso demais para treinar, e parece que eu tô pagando o preço agora. Eu tenho que começar a treinar, ou aqueles caras vão começar a me alcançar. Fecha aspas. Parece que já alcançaram, fera. Não levar seu treinamento a sério é algo que acontece de vez em quando para os lutadores. Talvez alguns deles pensassem que eram bons o suficiente para lutar sem treinar. John Jones é famoso por não ter se preparado de forma séria para a primeira luta com Gustafsson, mas quer saber, falar que é muito talentoso e não precisa de treino é apenas uma das desculpas mais ridículas de todos os tempos. Outra teoria para a derrota de Parisyan é o uso de analgésicos, mas a lesão nas costas que deu início a esse problema veio depois da luta de Pitbull. Parisyan insiste mesmo que não levou o treinamento a sério antes da luta com o brasileiro. Número 2, Nick Diaz. Tentaram de tudo para sabotar a luta pelo título entre Nick Diaz e Georges St-Pierre no UFC 158. Não sei se você lembra, mas a grande polêmica era sobre a pesagem. Diaz divulgou um vídeo gravado com uma câmera escondida, onde o executivo do UFC diz que ele ou Georges ultrapassaram o limite de peso em menos de meio quilo e a comissão não levaria em conta. Diaz afirmou que St-Pierre estava acima do peso, possivelmente até mais que isso, e entrou com uma queixa formal que acabou sendo rejeitada pois não haviam provas. A comissão de Quebec sempre teve uma política de excluir decimais nas pesagens bem antes desse evento, e então, um pouco antes da luta, a equipe de Diaz alegou que algo havia sido feito na hora de colocar as luvas de GSP e aquilo parecia suspeito. Não deu em nada também. Após 9 quedas e quase 14 minutos de domínio no octógono, St-Pierre venceu por 50-45 na opinião dos 3 juízes. Nick alegaria anos mais tarde que seu soro intravenoso havia sido envenenado depois da pesagem, citando um sono particularmente longo que teve naquela noite, um total de 14 horas, sentindo-se lento ao entrar na luta apesar de estar na melhor forma de sua vida. Para ser justo, ele não acha que GSP tinha alguma coisa a ver com essas sabotagens, mas que as pessoas ao seu redor queriam garantir que ele não levasse uns tapas do californiano naquela noite. Tempos depois, GSP fez uma confissão em tom de piada ao podcast de Joe Rogan, assumindo que ele foi culpado de tudo. So the alien abduct me and put a gamma ray to increase my strength like the Hulk. Número 1, Tito Ortiz. A desculpa mais ridícula dessa lista veio em uma luta que sinceramente não precisava de nenhum tipo de desculpa. É verdade que Tito Ortiz perdeu para Forrest Griffin no UFC 106, mas foi uma luta muito competitiva. Um juiz até deu vitória de Tito. O terceiro round foi decisivo para a vitória de Griffin, mas ninguém achava que Ortiz precisava justificar sua performance, ainda mais porque o novo vereador de Huntington Beach estava voltando após uma pausa de quase 2 anos devido a uma cirurgia nas costas. Mesmo assim, Tito simplesmente não se conteve. Depois que Griffin mencionou uma lesão no pé durante o camp, Tito disse que também teve seus problemas na preparação, só fazendo sparring uma vez. Quando Joe Rogan perguntou a ele qual era a lesão, bem, se você estiver assistindo no Fight Pass, eles pulam direto para a parte onde ele fala sobre suas costas, mas se você viu esse evento ao vivo, Ortiz cita uma rachadura no seu crânio como a razão para sua performance e o motivo dele ter um olho preto. Quando a multidão começou a vaiar, já que uma cabeça quebrada não faz sentido algum, Griffin agarrou o microfone para explicar para a multidão que às vezes os lutadores se machucam treinando para as lutas. E é verdade mesmo, mas me perdoem se a imagem de um crânio rachado já me faz pensar logo em Mortal Kombat. Se Tito estava com o crânio quebrado, ele se curou tão bem quanto o Wolverine, já que a comissão atlética não mencionou nada sobre isso na suspensão médica pós-luta. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para Thomas Walsh, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Thomas no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.